Olá, boa noite. Tô vendo que tá chegando gente aqui no nosso primeiro encontro virtual, ao vivo do Espaço de Ser. Tô bem contente com o dia de hoje, para a gente poder iniciar alguns encontros para falar de educação, para falar desse momento que não tem sido um momento tranquilo, um momento fácil para todo mundo. Eu vou esperar mais gente entrar para poder me apresentar e para poder convidar e chamar a nossa participante de hoje, que é muito, muito querida. Então, deixar chegar mais gente, todo mundo se aconchegar, pegar um lugar bom para ouvir, participar. Espero que vocês gostem do papo de hoje, que mandem perguntas, digam aí quem vocês são, de onde vocês falam, se vocês são família, ou se vocês, família, né, de alunos e alunas que aí estão nas escolas, se vocês são educadores e educadoras, se vocês são estudantes, a gente quer saber de que cidade vocês falam, quais são as suas questões, porque o papo fica muito mais interessante quando tem troca, né? Então, vou começar o papo de hoje, primeiro dando boas-vindas para esse espaço, que é o espaço de ser, né? Um espaço que a gente construiu e tem construído com muito carinho e com muita dedicação. É um espaço que tem sido um projeto com bastante cuidado, bastante discussão, bastante compromisso com a educação brasileira, né? E demorou, a gente queria muito chegar aqui nas redes, a gente demorou porque a gente queria também chegar de uma forma responsável, de uma forma madura, e a gente acha que a gente está conseguindo isso, e agora com vocês isso vai ficar muito mais potente. Meu nome é Renata Ishida, eu sou psicóloga, eu sou coordenadora pedagógica do Espaço de Ser, eu estou muito contente em estar aqui com vocês hoje para bater esse papo. Vai ser um encontro, vamos promover alguns encontros semanais, então semana que vem, na outra e na... Enfim, a gente tem encontrado para falar sobre educação e sobre diversas questões que circulam aí no ambiente escolar, no debate da educação integral, né, no debate da educação no Brasil, tá? A cada semana a gente vai ter uma convidada bem interessante e que vai compor aqui com a gente e aprofundar um pouco mais a nossa conversa. Então eu vou chamar, né, nossa convidada de hoje, que é socióloga e educadora com mais de 30 anos de experiência em formação de professores e professoras, na formação de gestores e gestoras na área da educação. Ela ministra palestras e cursos pelo Brasil inteiro e atualmente é diretora de formação da ONG Doutores da Alegria. Então hoje eu quero chamar a Lourdes Atier, que a gente é muito encantada pelo trabalho e ela vem bater um papo com a gente. Eu não sei se a Lourdes já entrou por aqui, e aí eu gostaria que ela se convidasse para dar um ok e a gente começar a nossa conversa de hoje. Lourdes, você já está aí? Posso te chamar? Ou você vai se convidar para a gente iniciar esse papo? Vou pedir ajuda para o meu backstage aqui, se já sabem se a Lourdes entrou. Alguém perguntou aqui se vai ficar gravado. A gente vai deixar gravado sim, né? Então, ao final desse encontro, sempre fica 24 horas naquele espaço da live, né? Do story. E depois a gente vai transferir para o IGTV, alguma plataforma assim que vocês consigam acompanhar e ver depois. Mas quem quiser participar agora é muito mais interessante porque pode mandar pergunta, pode interagir. E isso a gente tem a oportunidade da Lourdes responder na hora.
A Lourdes comentou aqui que estava sem som, ela está tentando fazer essa entrada ainda aqui. Então, enquanto isso, eu vou pedindo para vocês se apresentarem aqui no chat, falarem se vocês são de escola, o que, que vocês fazem na escola, de que cidade que vocês estão, que cidade que vocês falam. Ela escreveu aqui acima, gente. Eu vou procurar aqui, então. Lourdes, cadê? Deixa eu ver se eu consigo achar. Não consigo. Tô vendo que tem professora de educação infantil de Jundiaí, São Paulo. A Aline falou que a Lourdes está sem som. Será que ela... Ô Lourdes, será que você consegue sair e entrar novamente? E aí a gente tenta iniciar esse papo? Tô procurando aqui a Lourdes, mas eu não tô achando. Tá bem. A Lourdes vai entrar de novo, aí eu vou chamá-la, é isso? Tem gente da Secretaria de Educação do Rio, várias pessoas aqui do Rio de Janeiro, professora do Recife. E cadê a Lourdes? Não sei se ela vai conseguir entrar. Aline, você sabe se a Lourdes vai entrar novamente? Gente, não tô conseguindo achar a Lourdes. Deixa eu procurar aqui novamente. Aqui, achei. Será que eu consigo? Oba! Ai, finalmente! Deixa eu botar aqui. Pelo menos dessa vez eu não fiquei nervosa. Eu sempre fico tão nervosa com essas coisas da tecnologia. Mas eu já tô me sentindo mais em casa com isso. Porque eu sei que demora mesmo. Nossa. E eu sei que ninguém vai fugir do nosso papo de hoje. Nossa, mas como foi difícil. Cada dia é uma emoção. Mas diga. Lourdes, é um prazer estar com você aqui hoje, recebê-la hoje. A gente nosso primeiro encontro virtual, nossa primeira live do Espaço de Ser. É um programa de educação integral que tem esse olhar muito especial voltado para a aprendizagem socioemocional, mas também contemplando todos os aspectos no que diz respeito à educação integral, pensando na equidade da educação, pensando nos diversos desafios que a gente entende que hoje a gente enfrenta no contexto de educação brasileira. Então, é um prazer enorme estar aqui, porque a gente sabe o quanto faz diferença ter uma fala de uma pessoa que já percorreu o Brasil inteiro e também tem uma experiência que vai geração em geração, né, e observando essas mudanças que a educação tem enfrentado. Então, acho que mais do que nunca é importante a gente estar junto, a gente estar trocando experiência para conseguir criar novas possibilidades hoje no que diz respeito à educação. Então, muito obrigada pela participação de hoje. Eu não quero demorar muito para a gente começar logo o nosso papo. Então, hoje, a nossa proposta é pensar um pouco sobre todas essas emoções que têm atravessado a comunidade escolar, então tanto os educadores, quanto as famílias, quanto os estudantes,
pensando que a gente já passou aí de 120 dias de distanciamento físico, né, por conta da pandemia. Então, se por um lado tem um anseio enorme de se voltar às aulas presenciais, por outro tem essa vontade está carregada de medo, né? Então, pensando nessa comunidade escolar, acho que para a gente iniciar o nosso papo, queria que você falasse um pouquinho, de uma maneira mais ampla, sobre esses anseios mesmo, esses medos que estão permeando tanto as famílias, quanto os educadores, os gestores das escolas. Será que são os mesmos medos? Será que são os mesmos anseios? Será que são os mesmos desejos? Ou cada um desses atores tem sentido coisas diferentes? Então, eu queria te ouvir. Bom, obrigada pelo convite. Eu fico assim super emocionada pelo carinho de vocês, do Espaço de Ser, do LIVE, de ter uma escuta para mim. Isso me deixa profundamente agradecida. Enfim, eu me identifico muito com o trabalho de vocês, e nesse período da pandemia, eu que viajo o Brasil inteiro, eu sigo viajando muito pelo Brasil, e todo dia eu estou falando com alguma cidade, eu não passo uma noite que eu não esteja falando com alguma cidade. Então, eu tenho tido a possibilidade de ter uma panorâmica de por onde anda essa história toda, né? E agora, depois que a gente passou essa fase, que nesse primeiro momento a gente falava, calma que já vai passar. No segundo momento, né, que é a segunda onda, que a gente falou, ai meu Deus, acho que não vai passar. E agora a gente está se deparando com essa sensação. Então, a gente vai voltar sem passar? Então, é mais ou menos esse clima, né, de perplexidade e de muita ansiedade, né? Então, eu vou falar um pouco sobre, a partir dessas questões que você pontuou, que eu acho super importante. Eu acho que, do ponto de vista do professor, os professores estão exaustos. O sentimento é de exaustão. É uma exaustão infinita. Primeiro, porque eles estão vivendo algo pela primeira vez, né? Segundo, porque não tem parâmetros. Foi alguma coisa, se joga, que nem jogar no mar, e você se salva se você aprender a nadar de alguma forma. Então, e essa exaustão também é muito, não só pelo desafio de fazer algo inimaginável, imprevisível, pela primeira vez, como também pelo aspecto de que as escolas também, até para poder ter um acompanhamento que era muito novo para as escolas, criaram muitos mecanismos de controle. E isso fez com que gerasse uma burocracia também para os professores, com muito plano de aula digital, tabelas, gráficos, fluxos. Então, além de todo o trabalho que eles tinham que fazer ou via aulas remotas ou produção de material, porque tem muitas redes, muitas escolas que, pelo pouco acesso dos seus alunos no campo de acesso à internet, optaram pelo uso de material que teve que ser produzido pelos professores. Então, eu acho que nesse período os professores ficaram entre esses dois sentimentos, de exaustão, mas também de satisfação. Eu vi muitos professores, escuto muito eles dizer isso, nossa, eu não imaginava que eu seria capaz de fazer o que eu tenho feito, eu não imaginava que nós íamos nos unir tanto. Então, apareceu também essa satisfação de dizer, puxa, eu consegui, porque o compromisso de todos os professores, sem dúvida, é por não deixar nenhum aluno para trás. Qualquer que seja a forma de acessar esse aluno, e eu acho que todo mundo se empenhou muito para isso. Então, deu essa satisfação e, claro, para alguns professores, frustração, porque não conseguiram chegar a 100% dos seus alunos, mas teve essa exaustão e satisfação. Do ponto de vista dos alunos, quando falam deles, é sempre para, além das preocupações por questões de segurança sanitária, né, a questão também de que eles sentem muita falta dos amigos. É sempre olhado pela perspectiva
da falta da socialização. E para as famílias, a preocupação maior é: meu filho está ficando para trás, meu filho está deixando de aprender, a ponto de ter pais de dizerem: não, não vamos considerar esse ano, vamos pular esse ano, como se fosse possível você dizer que esse ano não existiu, né? Esse ano existiu, a gente inclusive ficou um ano mais velho. A questão não é essa, a questão é o que a gente vai fazer com esse ano tão atípico, né? Então, as famílias fizeram esse movimento de o que eu posso fazer, o que a gente pode fazer, o que a escola deve fazer para não deixar meu filho para trás. Outra coisa que eu percebi para mim, que ficou muito claro, que para mim foi uma marca muito forte, nesse momento em que a gente está pelo campo virtual, e que está acontecendo essa profusão de lives, palestras, mesa redonda e muitos seminários, muitos congressos na área de educação e em todas as áreas, inclusive a gente está podendo ver peça de teatro, filme, enfim. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção é que quando é uma discussão de saúde, os médicos são ouvidos. Quando é alguma questão relativa a direitos, é o advogado que é ouvido. Questões ligadas a esse momento. Portanto, o que acontece... Gente, a Lourdes travou aqui para mim. Ela travou para vocês também? A Lourdes travou aqui para mim, gente. Vocês conseguem? Poxa, vamos tentar colocar a Lourdes aqui de novo. Ela travou bem no momento importante aí da fala. Acho que estava todo mundo ouvindo com atenção, mas ela já volta. Vamos ver se eu consigo chamá-la de volta. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, se ela já entrou. A tecnologia. Aqui, achei ela de novo. Te coloquei de volta aqui, Lourdes. Está me ouvindo agora? Estamos te ouvindo. Tá Eu tava tão mergulhada na tua fala, eu falei, ai, será que só travou para mim? Não, e aí depois eu saí, avisou para mim assim, a palestra foi encerrada, e eu saí. Como assim? Bom, então faz parte. Então, o que eu vi que nesses eventos de educação, diferente de todos os eventos de outros temas, esses eventos, até congressos nacionais, congressos internacionais, não tem um professor sendo ouvido, um sequer. A gente vê filósofos de monte, jornalistas, a gente vê economistas, a gente vê pessoas que ocupam cargo público no governo ou que já ocuparam algum cargo, mas não tem nessas mesas um professor sequer para falar do que exatamente ele sabe, pode falar, ninguém melhor do que ele, porque se tem uma coisa que a gente sabe hoje, não tem nenhuma dúvida, quem está salvando a escola é o professor, gente. Né? É o professor. Então, para mim, isso dá um sentimento de frustração muito grande. Né? Eles estão se matando, eles estão exaustos e eles não são ouvidos. A categoria ser professor no Brasil é de uma invisibilidade absoluta. Todo mundo fala em nome do professor e ele não é ouvido. Então, para mim, isso é muito grave, né? Que aconteça esse tipo de coisa, porque como reforça a ideia o tempo inteiro que o professor é só um técnico. Ele está ali para
relatar algo que ele está fazendo, mas não para pensar, não para produzir conhecimento a respeito dessa experiência. Alguém está sempre falando por ele, e a opinião dele nunca é valorizada. Então, eu acho que nesse tempo de pandemia, que tudo está potencializado, que nós estamos nessa entre-safra, esse interregno, como o Bauman falou, né, muito bem, há 10 anos atrás, nós temos uma oportunidade absolutamente fantástica de repensar sobre esse lugar do professor na sociedade. E agora, nesse momento em que a gente está vendo a perspectiva de volta à escola, né, volta ao prédio da escola, a gente tem que pensar muito cuidadosamente como vai ser esse prédio. Essa escola, ela não será do jeito que a gente deixou antes da pandemia. E também é muito importante que, nesse momento, também os professores sejam ouvidos, porque essa situação é tão nova, é tão imprevisível, que as escolas têm que ter comitês multiprofissionais, porque os professores estão muito inseguros. Eles estão tão inseguros que eu estou sabendo de várias cidades que os professores estão anunciando greve, porque é a única forma deles terem alguma visibilidade. Por quê? Porque no Brasil, a forma como a gente está enfrentando essa pandemia, a gente inventou uma metodologia que se chama pandemônio, como bem disse o Miguel Nicoleles, que é essa política do abre e fecha. Então, abre, fecha, abre. Então, abre tudo, aí sobe a curva, aí fecha tudo. Sobe. Então, nesse abre e fecha, a escola, então, o professor está esgotado e ele está inseguro. No entanto, vai chegar uma hora que essa escola vai abrir. E é isso que a gente tem que focar, né? Primeiro, a gente tem que lutar para que todas as garantias de segurança sanitárias sejam feitas, implantadas. Tem milhões de protocolos circulantes. Eu publiquei um artigo na Folhinha, no blog das letrinhas, das letrinhas, da Companhia das Letras, falando sobre isso, que eu segui os protocolos europeus, que foram um pouco mais rigorosos do que os brasileiros, mas, por outro lado, tem divergência. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, aqui no Brasil, está dizendo que máscara, primeiro a partir de 2 anos, agora de 3 anos, e na Europa eles estão considerando usar máscara só a partir de 6 anos. Tem esse tipo de divergências que eu acho que a gente tem que estudar muito, porque a gente pode abrir, a gente vai abrir essa escola, a gente tem que ver qual o clima que a gente vai abrir essa escola. E a gente pode fazer por 2 caminhos. A gente pode fazer pelo caminho da confiança ou a gente pode fazer pelo caminho do medo. E isso vai depender muito da nossa atuação, né? Porque a gente não pode desconsiderar que a instituição que mais perdeu nessa pandemia foi a escola. Não foi o comércio, não foi a escola, porque a escola é um lugar de presença, é um lugar de contato, é olho no olho, é afeto, é emoção, não é? Graças ao livro a gente está podendo entender melhor essas emoções, está tudo lá, está tudo colocado ali, né? Então, quando você vai para uma tela, isso tudo fica muito comprometido, né? Então, a gente tem que dar, essas equipes têm que dar retaguarda para os professores, para ter segurança máxima, para os professores se sentirem tranquilos, para poder retomar com confiança, porque os filhos são para os seus pais a sua preciosidade. Eles não vão botar em risco aquilo que eles têm de maior valor, né? E os professores que estão recebendo. Hoje, por exemplo, na Folha de São Paulo, foi traduzido um artigo da revista Times que os pesquisadores da Coreia do Sul, depois de uma longa pesquisa, concluíram que sim, a criança a partir dos 10 anos transmite igual adulto o coronavírus. Então já muda, cada dia tem uma informação nova. Então é muito importante que os professores se sintam seguros para não fazer a escola do medo. A gente não pode voltar para uma escola do medo. Passa o álcool em gel, não toca, vai por ali, não entra aí. Porque
a gente vai ficar doido, né? Não, não é para ficar longe, senta, passa o álcool em gel, vai para lá. Vai tornar a vida das crianças um inferno. E os professores... Ainda mais que você estava falando de que o que mais as crianças sentem falta é essa interação social, claro, né? Então, é muito corpo. E como é que a gente coloca essas regras? Exatamente. Social nessa retomada das aulas. Existem práticas possíveis? Sim, eu acho que se eu estiver tranquila, porque assim, a escola, a gente tem uma mania na educação da gente querer tudo muito arrumadinho, tudo muito organizado, tudo muito planejadinho, tudo tem que ficar ali, soldadinho, fazer o que a gente planejou. Não é. A gente sabe, quem está dentro da escola sabe que não é assim. A gente vai ter que ensinar às crianças um outro jeito de funcionar, mas a forma como eu vou ensinar é determinante. Eu posso ensinar isso como tragédia? Olha, a professora está morrendo de saudade, mas não pode abraçar. Queria tanto te abraçar, não posso abraçar. Eu posso fazer isso ou eu posso não falar nisso, olhar no olho, mesmo com máscara, e dizer, que bom que você veio. Eu estava bem aqui te esperando. Quer dizer, é presença, e presença não é abraço e beijinho. A gente pode olhar e dizer que bom que você veio, porque o mais importante é o fato de você ter vindo, porque a escola precisa sobreviver. Não precisa sobreviver por uma questão de mercado, ela precisa sobreviver porque sem escola é a barbárie. Não há civilização. Né? Então, a gente tem que acolher com calma e mais, com a certeza que nós vamos errar. Porque todo mundo está fazendo pela primeira vez. Vocês estão vendo que tem país que abriu, fechou, começou, parou a aula, começou com mais velhos, começou com mais novos, está todo mundo experimentando. Então, professor não gosta de saber disso. Não gosta de errar, pois vai errar. Vai errar. Faz parte. Agora, errar não quer dizer que você vai matar o filho daquela pessoa, né? Quer dizer, sim, que todo mundo está aprendendo um outro jeito de viver. E aí, não vamos nos preocupar tanto no controle, vamos nos preocupar para fazer uma escola de confiança e menos de medo. Porque se a gente fizer uma escola de medo, vai ser melhor a criança ficar em casa. E é também uma grande oportunidade para a gente mudar a forma de ser da escola. Essa é outra coisa que a gente não pode perder. Professor estar bem é um professor que se reconhece como intelectual do conhecimento. Então, o professor precisa pensar numa outra forma de funcionar, porque o ano não está sendo aquele que a gente planejou no começo do ano. Né? O currículo não é o que a gente tinha pensado. Então, vamos aproveitar esse estranho ano de 2020 para fazer um currículo mais essencializado, planejar mais atividades interdisciplinares, colocar os alunos mais para desenvolverem projetos ou trabalhos de pesquisa, para trabalhar mais a questão da autonomia, ter mais, que todo mundo possa se sentir mais confiante, embora com muitas restrições. Para isso, a escola tem que ser leve. A escola não pode ser, temos que correr porque o currículo não vai dar, gente. Aquele currículo que a gente pensou para aquele ano, pode parar, pode esquecer, vamos reprogramar tudo e é hora da gente jogar tudo que não faz sentido, a gente joga fora. Vamos essencializar com aquilo que possibilita a gente entender o mundo. Entender por que a gente está aprendendo, entender que mundo é esse que a gente está vivendo, não na perspectiva de falta, mas na perspectiva de ser um outro momento e que a gente está vivo para viver esse momento. Acho que é por aí que a gente vai conversando. Aí você vai colocando outras coisas, enfim, que a gente... Eu estou com algumas perguntas aqui para te fazer, eu acho que algumas delas foram... pinceladas aí por você, depois a gente quer fazer mergulhos um pouco mais profundos em cada um dos pontos, mas me veio uma coisa muito forte que você disse, Lourdes, que é esse reconhecimento de que todo mundo erra, inclusive o professor, né? O professor e a professora.
no espaço de ser a gente coloca muito isso, né? E quando a gente se coloca ali também, como educador e educadora, disposto a errar, é porque a gente também está disposto a aprender, né? E se a gente é sujeito de aprendizagem, a gente está aprendendo o tempo inteiro. E esse momento é um momento que a gente está... todo mundo tem falado reinvenção, né? E isso acaba ficando até um pouco meio cansativo, um pouco clichê, mas é reinvenção no sentido de que existem ainda muitos caminhos a se percorrer e a gente pode tentar construir juntos. Eu gosto muito dessa palavra confiança e me vem sempre trazer e compartilhar com as pessoas o que essa palavra significa. Confiança vem de confiar, que é fiar junto. Né? Confiança não é fechar os olhos e entregar, né? Então eu coloco a mão no fogo por você, né? Eu coloco, você vai fazer tudo o que eu acho que deve ser feito. Não, confiança é uma coisa que a gente vai tecendo junto, vai criando junto. Eu acho que é isso que a escola tem precisado muito, né? É construir melhor esses laços da comunidade escolar. Eu acho que assim, nesse momento você fala que a escola pode estar ameaçada e a gente precisa mostrar de novo a importância da escola. E eu tinha aqui na minha listinha, né, pensado nisso, assim, nessas circunstâncias do cenário atual, a escola ela permanece, será ocupando o mesmo lugar na sociedade, ou o papel da escola muda, né? Porque tem essa coisa também da família ficar preocupada em que perdeu o ano ou não perdeu o ano. Será que é o momento da gente também fortalecer a ideia da escola como um lugar em que a gente vai aprender e ensinar outras coisas para além do currículo tradicional daquelas informações que são importantes, que o conteúdo é importante, mas que outras coisas a gente pode também ensinar e aprender dentro da comunidade escolar. Eu acho que você levantou uma questão fundamental que eu vou pegar exatamente essa sua última colocação. Eu tenho pensado assim, se a escola fosse um restaurante, uma coisa que a gente viu que não funcionou nessa pandemia foram as escolas que, para agradar os pais, para não perder os alunos, ou para não tendo respostas para os pais, porque está em pânico também essa situação nova, é mais ou menos como se tivesse escolhido ser um self-service. Se fosse um restaurante, seria um self-service. Aquele self-service que você vai, que tem churrasco, comida vegana, comida japonesa, comida natural, comida italiana, tem de um tudo, você tem tudo, mas como oferece tudo demais, tudo tem o mesmo gosto, e o self-service é absolutamente igual ao outro self-service do lado. Eu acho que essa mentalidade de educação self-service na pandemia veio por água abaixo. A escola que vai sobreviver a esse momento é a escola bistrô. É aquela escola que não oferece tudo, ela oferece isso. É o que ela é boa. E naquilo que ela é boa é inegociável. Só ali você vai comer aquela coisa que ela diz que é boa. Porque é receita artesanal, vem de longe, foi muito pesquisado. Ali é um espaço, é um laboratório, é algo muito especial. É nesse sentido que é o espaço para a gente mostrar. A escola tem uma grande oportunidade de provar para a sociedade que ela não é um depósito de crianças e de jovens, que eles vão para a escola para se relacionar com os amigos, porque a rua é muito preocupante, a rua é perigosa, e não tem com quem deixar as crianças, joga lá na escola. E, na medida em que eles vão crescendo, tem que corresponder e passar numa boa faculdade, a escola tem que ranquear para poder divulgar e fazer uma campanha de marketing. Nada mais disso funciona, gente. A gente tem a oportunidade de mudar essa concepção. Agora, como a gente muda essa mentalidade para as famílias? Em primeiro lugar,
é a gente não ter dúvida do nosso papel. Nós, que estamos dentro de uma escola, a gente não escolheu ir para a escola, trabalhar numa escola ou estar na educação por falta de opção. E nem foi por iluminação. Tá? Não foi aquele meu dom, nada disso. Foi uma escolha profissional. E a gente estuda muito. Para ter uma escola hoje, qualquer que seja a escola, a gente precisa estudar muito. Nós somos profissionais de conhecimento. Nós somos intelectuais disso. Então, a gente tem que mostrar para as famílias que os medos que as famílias têm de que seus filhos fiquem para trás, tem que mostrar que nós, como especialistas que somos do conhecimento, a gente sabe que o mais importante agora não é o que ele deixou de aprender, porque o foco mudou. O foco não é tudo que eu tenho que ensinar. O foco é o que ele conseguiu aprender. E se ele aprendeu pouco ou muito, isso é irrelevante. Porque nós, como especialistas que somos, a gente sabe que a hora que as crianças voltarem para a escola, e cada um vai voltar de um jeito, vai ter gente que vai voltar muito animado, vai ter gente que vai voltar muito desestimulado, vai ter gente que perdeu gente da família, que perdeu, a família pode ter perdido emprego, que teve algum tipo de privação, ampliou a sua vulnerabilidade, ou até violência doméstica também pode acontecer. Então, nós, como profissionais de educação, a gente tem que tranquilizar as famílias para dizer, olha, calma, a hora que ele chegar, a hora que a escola abrir, com total confiança, não para resolver seu problema, mas porque nós todos estamos seguros, né? Quando acontecer esse momento, nós saberemos o que fazer. Não tenha dúvida. No primeiro momento é de acolhimento. O primeiro momento não é de testagem. Eu vejo muita gente dizer isso. Não, vamos sair testando. Sair testando, você está louca. Sair testando no momento que a gente não sabe como a gente viveu esse tempo todo, como nós, nem nós sabemos como nós estamos diante dessa pandemia. Um dia a gente acorda bem, outro dia a gente quer se jogar pela janela. Um dia a gente dorme maravilhosamente bem, outro dia a gente tem insônia. A gente tem funcionado exatamente numa gangorra emocional. Então, nós estamos com a nossa saúde mental muito abalada, né? Então, nós temos que entender que isso é que é o mais importante nesse momento. Então, a partir de um acolhimento, com tranquilidade, com confiança, como você bem definiu, aí nós vamos poder conversar onde é que a gente estava, né? E o que nós somos capazes de fazer até esse ano terminar, que pode terminar em dezembro, pode terminar em janeiro, fevereiro, mas nunca será aquele planejamento que eu fiz anteriormente. Agora, não é mais a questão ficou para trás, não ficou para trás, porque isso é uma super bobagem, porque o nosso conhecimento não é cartesiano e linear, que eu vou, que nem um rocambole, que eu vou cortando a fatia, agora fiz isso, agora eu vou para cá, agora eu vou para cá, agora... Não, é tudo misturado. Então, nós estamos aprendendo muita coisa, mesmo com a escola fechada, tanto pelas aulas remotas, como também pela convivência na família, os nossos sentimentos, a nossa capacidade de dialogar, de procurar os amigos, de fazer uma atividade. Então, eu acho que a palavra é calma, calma, e provar para a família que nós não estamos na escola à toa. A gente sabe de que lugar a gente está falando. A gente sabe que depois que todo mundo tranquilizar, vai fluir e a gente vai aprender o seguinte, o foco não é mais no ensino, mas é na aprendizagem. A gente vai finalmente entender que a turma não é homogênea, não é porque a turma tem 7 anos que aprende todos os mesmos conhecimentos da mesma forma. A gente vai ter que olhar individualmente pelas crianças, a gente vai ter que cuidar individualmente, a gente vai trabalhar com pequenos grupos, a gente vai precisar oferecer uma escola bimodal com encontros presenciais com uma professora, mas também com outras possibilidades de assistir uma outra aula virtual, um filme, de jogar
outros espaços, acabou o lugar de aprender como único lugar a sala de aula, acabou. Vamos derrubar essas paredes, vamos fazer ambientes que circulem mais, que possam trabalhar em pequenos grupos e para a gente recuperar uma questão que a gente não cuidou e que a gente descobriu agora, na pandemia. A autonomia, estamos trabalhando péssimo com isso. Os nossos alunos não são autônomos, os nossos filhos não são autônomos. As crianças e jovens ainda funcionam em casa, modelo saca-rolho. Tomou banho? Guardou o material? Agora senta, vai comer. Não, agora você vai fazer isso. Agora é sempre um adulto dando ordem para uma criança ou um jovem. Chega na escola, as aulas remotas, se o pai não ficar grudado, a criança não estuda, não tem, o estudante não acompanha. Isso é muito sério, gente. Cadê a autonomia que a gente põe lá no PPP? A construção do sujeito autônomo, transformador da realidade. Está na hora de provar. E a única forma da gente fazer isso é a coisa mais importante que desde 1996 a Unesco fala, é ensinar a aprender a aprender. É isso que a gente precisa. Aprender a aprender. Se eu aprendo a aprender, eu sigo com autonomia, eu preciso de autonomia. Mas, para eu ter autonomia, eu preciso ter autoconhecimento, autorregulação. Isso tudo passa por questões relativas a essa construção de autonomia. Então, o menos vale mais. Vamos aproveitar a pandemia, que o ano vai ficar... vocês viram a esquizofrenia que foi aprovado. Não é obrigatório os 200 dias, mas tem que dar conta de 800 horas, que para mim a coisa mais esquizofrênica que pode haver. Tudo bem, vamos tocar com calma, enxugando aquele currículo enciclopédico, aquelas aulas fragmentadas, aqueles 50 minutos, 45 minutos, ou de 2. Vamos derrubar isso, vamos fazer uma outra escola, vamos fazer uma coisa mais interativa, com mais tempo, misturar as idades. E, acima de tudo, o maior desafio para mim, que eu não me canso de falar isso, é a gente entender que a cidade também é currículo. Descobrir no entorno outros espaços para poder desfrutar, né? Na Espanha, eles estavam até falando e que eu achei incrível que eles estavam falando, que essa que eu concordo, eu não concordo nem um pouco esse modelo aqui de São Paulo, que estão chamando híbrido, que a criança vai 2 dias para a escola, ou 3 dias, começa com 35. Para mim, isso é um massacre. Vai haver um abandono absurdo, eles não vão voltar para a escola, né? Todo mundo tem que voltar para a escola, e a escola tem que fazer arranjos presencial e virtual em outras situações, mas para que todos estejam na escola. E se não puder caber na escola, até fazer escola de campanha, como na Espanha eles estão defendendo, né? Tem um hospital de campanha, vamos criar espaços seguros para as crianças poderem desfrutar, estudar, fazer parcerias com o espaço, porque a cidade é currículo, né? Não é só a escola. Então, eu estou falando isso tudo para dizer que se a gente perder essa oportunidade de fazer a escola dos nossos sonhos, a gente vai fracassar, gente. Porque a gente tem uma oportunidade de fazer uma escola mais verdadeira do que era a escola antes dessa pandemia. A pandemia tem ensinado isso para a gente. Tem ensinado que os sentimentos valem muito, não para ser catalogados, mas para ser entendidos, para a gente entender que as emoções afetam a aprendizagem. Eu não venho vazia, eu venho cheia de emoção para aprender. E isso tem que ser considerado. Né? Não é simplesmente eu cumprir o que eu planejei como professor e dane-se se o outro aprendeu. É um novo tempo, gente. A pandemia tem servido para a gente se reinventar. E eu espero profundamente que a gente não perca essa oportunidade. Ai, que bom ouvir isso, Lourdes. Até fico emocionada, assim, de poder ter esse encontro que faz com que a gente se encoraje também, né? Se encoraje no sentido também da palavra do coração e de poder criar um pouco de fôlego, né, para encarar esses novos desafios, né? E um dos grandes desafios é entender, acolher essas emoções
porque não é uma tarefa simples, Não. né? Ah, tá bom, então vamos considerar as emoções aqui. Olhar para elas, né, e considerá-las no processo de aprendizagem é um ato de coragem, principalmente para o educador e para a educadora, que muitas vezes tem que se mostrar o detentor do saber, aquela pessoa que tem resposta para tudo, poder também se mostrar como uma pessoa que está sendo atravessada por milhões de sentimentos, principalmente nesse momento, é um ato de coragem. E é isso que vai fazer também com que essa aproximação, né, essa aproximação de confiança se dê. Né? Eu só confio em quem eu também entendo que está aberto para trocar afeto comigo. Né? Aquela pessoa que está fechada, é muito difícil confiar. Eu vou ter sempre uma desconfiança. Será que essa pessoa sente alguma coisa? Se afeta com algo? Então, a possibilidade de uma abertura ali sincera, né, honesta nesse momento, é um caminho de muita potência para a gente construir relações de confiança. Acho que no espaço de ser, isso é o principal mote, né? É poder entender as relações e os afetos como os grandes alicerces ali do ensino e da aprendizagem. Eu acho que é fundamental a gente enaltecer isso aqui no nosso encontro. Outra coisa que mexeu muito a sua fala é lembrar da cidade como esse espaço de aprendizagem e também lembrar a escola como parte da cidade, né? A escola, ela não é um bloquinho que não se relaciona com o mundo. A escola é parte da cidade. Como é que essa escola tem se relacionado com esse mundo? Né? Então, me toca muito essa sua fala. Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta. Eu tenho algumas coisas ainda aqui para perguntar. Tem alguém tem uma pessoa que está falando, por favor, fale alguma coisa de bebês, fale alguma coisa de bebês. Então, eu vou deixar esse espaço que eu acho que é super importante receber as perguntas. Eu tinha algumas outras aqui, principalmente em relação à autonomia, se der um tempinho para falar, porque a gente tem um teto aí de que mais 10... tem que acabar imediatamente. Né? Exato, então a gente tem mais... Só. Eu acho, por todos os estudos internacionais, os bebês serão os últimos a voltar. Isso é o que tem sido a indicação. Né? Primeiro os maiores e depois vão chegando, e eu acho que tem que ter todas as medidas protetivas e todas os protocolos sanitários seguidos. Agora, não vai ter como não ter interação. Bebê é contato, bebê é colo, bebê é... Então, assim, a gente tem que tirar a temperatura de todo mundo, a gente vai precisar fazer testes de Covid em todos os funcionários, vai ter que ter um investimento dessa natureza, não vai poder deixar isso como uma questão de criatividade do professor e nem querer que o professor tome esses cuidados. Eu acho que tem que ter uma equipe de apoio, de retaguarda, nas coisas mínimas, de papel descartável, de saber qual é o tipo de material mais adequado. Tem milhões de discussões sobre isso. A roupa que está na escola não é a roupa que vem para a rua, o sapato que chega da rua não é o sapato que fica na escola. Tem uma série de protocolos a respeito disso. Tomando todos os cuidados, os bebês serão os últimos a entrar na escola e eles não poderão estar encapsulados. Não adianta achar que vai botar o bebê numa redoma e intocável. Isso não pode ser. Né? Bebê é toque, bebê é contato, bebê é afeto, é interação, é outra coisa. Então, eu acho que a gente tem que pensar seriamente. Tem muita gente boa que está pesquisando isso, que eu acho que vale a pena a gente ver. E eu não sei se você quer fazer uma pergunta ou eu queria ler uma coisinha, ou você fala, o que você prefere, assim? Não, eu fiquei mexida um pouco com a tua fala sobre autonomia, Lourdes, da importância da autonomia, né, das crianças, e aí fiquei com isso também na cabeça, né, de quanto a gente, adulto,
tem uma visão, né, adultocêntrica do mundo e não dá oportunidade de voz para as crianças e para os adolescentes, né? Então, também quando eles falam, a gente fala, besteira, é a não criança tem que está voz. Falando. Olha, O que considera esses medos, esses anseios, esses desejos das crianças nesse momento de retorno, no retorno eu escrevi um artigo também no blog das Letrinhas sobre um livro que a Companhia das Letrinhas lançou sobre a vida da Greta, que sempre me perturbou como é que a Greta estoura no mundo inteiro e no Brasil ela foi o tempo inteiro debochada, né? O presidente chamou ela de pirralha, os jornalistas brasileiros escreveram centenas de artigos debochando dela, os cientistas deturparam o que ela falou. Bom, ela estourou no mundo e aqui não estourou. E eu pensava nisso, por que aqui não? E aí, respondendo a isso, para mim, que está ligado à questão da autonomia, eles são invisíveis, os jovens não têm voz no Brasil. E as crianças são um projeto de futuro. E os jovens é problema na certa. Eles são vistos nessas duas modalidades. Quando a gente vê os jovens da periferia participando de coletivos e metendo o pé na porta e dizendo agora você vai ter que me ouvir, vai ter que me engolir pela causa que eles resolveram abraçar, isso é a prova de que eles não têm voz. Agora, veja só, eles não têm voz na escola porque dentro da escola tem professores que não existem, socialmente falando. Tem sempre um especialista falando por eles. Eles só são técnicos. E eles ganham até prêmio pela aulinha bacana, pelo projeto bacana, mas eles nunca são intelectuais do conhecimento. Olha, se eu sou só técnico, como eu vou ver o outro? Como eu vou dar autonomia? Eu vou precisar o quê? De controle. Eu vou precisar criar controle. Muito mais do que... né? Então, eu acho que a escola do século XXI não é uma escola para aluno, é uma escola com os alunos. Os alunos têm que ser ouvidos, mas não é assim, comitê dos alunos, representante de turma, não. É olhar, qualquer que seja a idade, eles têm condições de discutir o espaço da escola, calendário de prova, funcionamento da escola, avaliar os professores, avaliar os espaços, participar ativamente e não apenas executar aquilo que o adulto pensou para eles, porque a gente acaba achando que um professor legal, super legal, ele bola uma coisa muito legal e diz, hoje eu trouxe um projeto super bacana e eu vou te motivar, porque eu sou uma professora muito bacana e eu te motivo para você trabalhar. Está errado. O Charlot já tinha dito isso. Não é motivar, é mobilizar. Nós temos que discutir algo que te deixe implicado, mas não porque o que te trouxe, porque está dentro de você, porque você tem questões a respeito. Enfim, essa escola ela tem que ser muito mais da indagação, ela tem que ser muito mais de entender esse mundo que a gente está vivendo, ela tem que provar que aprender faz sentido e que aprender é o único caminho para a gente chegar numa civilização e sair desse momento que a gente está no Brasil, que é a barbárie em todos os sentidos. Como é que a gente vai mudar isso? A gente vai mudar se assumindo os professores como intelectuais e que têm voz, e essa escola ser construída por todos que nela habitam, crianças, funcionários, todo mundo, professores, diretores, coordenadores. É um espaço coletivo, é um espaço conjunto em diálogo com a cidade. Como você falou, ela não é um bunker, né, que sobe a parede, para o muro, para ficar... Os intocáveis ficam dentro do bunker. Escola é sem muro, não é mais o mundo para dentro da escola, é escola no mundo, é na rua, é dialogando. Enfim, eu queria estar terminando, eu queria finalizar, antes de você fechar. Vocês viram que esse tempo da pandemia, aquelas pessoas super midiáticas que cobram 100 mil uma hora de palestra, não bombaram na internet. Quem bombou mesmo foram pessoas tipo Krenak, Siddhartha Ribeiro, Eliane Brum,
pessoas que realmente, Silvio Almeida, pessoas que tinham coisas profundas para serem faladas. Uma dessas pessoas, o Krenak. E eu termino com uma frase dele que eu acho que responde à nossa fala hoje. Ele diz assim: cantar, dançar, viver, a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte, não um horizonte prospectivo, mas um existencial. Eu acho que nesse momento a gente precisa aprender com essas pessoas que trazem um conhecimento da tradição e traz essa ideia de suspender o céu. Né? Nesse momento em que o nosso céu está muito baixo, a gente precisa suspender esse céu. Suspender não porque a gente quer olhar lá na frente numa visão prospectiva, não. Suspender o céu para algo de autoconhecimento, para algo identitário, para algo de respeito às subjetividades. Eu me conhecendo, eu me percebendo, eu entendendo minhas emoções, eu serei capaz de entender as suas emoções, eu serei capaz de ter uma escuta para você, e nós juntas, não eu sozinha, todos nós juntos, vamos levantar esse céu para a gente nos entender e a gente fazer um pouco o que o Papa Francisco fala, que é semear a esperança. É o momento da gente fazer isso. E por onde a gente faz? Pelos nossos sonhos, nos entendendo, nos conhecendo e não parar de sonhar, porque se a gente para de sonhar, a vida não tem mais nenhum sentido. Então, é junto, é suspendendo o céu junto, é colaboração, é muita fé naquilo que a gente faz e a certeza de que, com certeza, vamos sair mais fortes disso tudo. Muito obrigada, Lourdes. Eu acho que está todo mundo aqui emocionado e muito contente de poder ter esse encontro com você. É um encontro caloroso e que faz com que a gente também dê oportunidade para que nossos sonhos sejam um pouco mais semeados, né? Em tempos que a necessidade de sobrevivência e de urgência da vida faz com que a gente corra, se atropele ou acabe também se desencontrando com as pessoas. A lembrança de que a gente precisa sonhar dá esperança para a nossa educação. Então, eu espero que vocês fiquem também esperançosos e motivados aí, inspirados a sonhar, e que vocês continuem acompanhando nossos encontros do Espaço de Ser. A gente tem um novo encontro semana que vem, no dia 29, às 18 horas, falando sobre desafios e possibilidades da educação no Brasil no contexto atual. E nas outras semanas a gente vai ter mais encontros. Então, chamem quem vocês acham que vão gostar desses papos com a gente e tragam perguntas, tragam questionamentos, tragam experiências, que para a gente também é sempre bom. Muito obrigada, Lourdes, muito obrigada para todo mundo que acompanhou a gente. Um beijo para vocês e boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, Espaço de Ser. Sucesso para vocês. Esse projeto é muito lindo e acredito que vai florescer. Muito obrigada a vocês que deram um pouco do tempo hoje para a gente poder aqui, enfim, se encontrar. E força, seguimos. Muito agradecida. Sim, tchau. Obrigada, tchau. Lourdes. Tchau, obrigada. Gente. Obrigada.